Nossa conversa hoje é com Suzana Sandim Borges. Ela é graduada em Biomedicina pela PUC de Goiás e é nova mestre da pós-graduação em Antropologia Social do ICHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. O tema da conversa é sua dissertação de mestrado que ela defendeu dia 16 de setembro. Isso. Bem recente. E tem o seguinte título: Entre Ruas, Pedras e Sujeitos. Uma etnografia sobre o crack por trajetos cuiabanos. Suzana, é um prazer ter aqui conosco. Igualmente, no Repórter obrigada pela Mato Grosso. oportunidade. Normalmente tem alguns mitos sobre alguns assuntos do seu trabalho, parece que vai ajudar a gente a esclarecer um deles, ou melhor, desfazer um desses mitos. Todo mundo acha que o viciado em crack, partindo de imagens que a gente vê dos grandes centros, é um zumbi. Normalmente o viciado em crack, ele se comporta como um zumbi? Não. Um morto-vivo? É um morto-vivo, não. Isso aí eu trabalho na minha dissertação, né, como um discurso hegemônico, que é sempre reproduzido, então acaba naturalizando isso. Então, na minha dissertação, eu venho justamente desnaturalizar e problematizar toda essa situação. Então, assim, a questão do vício, a questão do normal e patológico, a questão dessa... Por que a gente faz a ideia de zumbi, né? Por que a ideia de zumbi é uma desumanização de sujeitos, e esses sujeitos são humanos, são sujeitos de direito. Então, assim, eu dialogo com esses sujeitos, dialogo com a população, dialogo com quem está lendo a minha dissertação sobre essas naturalizações que foram, por anos, sendo reiteradas, né? Porque o crack ele surgiu no Brasil, ali na década de 80, e ele teve toda uma produção, um rearranjo do tráfico, um rearranjo dos serviços públicos. Então eu discuto isso na minha dissertação. Sua dissertação fala sobre ruas, pedras e sujeitos. Que ruas são essas? Que locais da cidade você pesquisou e quantos cidadãos, mais ou menos? Então, a minha pesquisa começou em 2014 e ela finalizou em 2016. Quando eu coloco crack, né, até com letra maiúscula, eu contextualizo sujeitos, pedras e substâncias. Ruas, e como que isso vai se construindo na visão deles, porque eu dou voz a esses sujeitos, são eles que falam das suas experiências, são eles que falam dessa relação com a cidade. Então eu comecei ali na região da rodoviária, que é uma região bastante estigmatizada, né, tem bastante presença desses sujeitos. Ali não tem só sujeitos que consomem essa substância, então assim, é um quadro de exclusão social, e eu percorri com eles até o centro, até ali o Beco do Candeeiro, o Morro da Luz. Então são esses trajetos que eu fui acompanhei nesse decorrer desses anos. As pessoas acham que o Porto é o grande área. Sim, e isso, não, assim, o meu trajeto foi da rodoviária ali o centro, mas assim, existem localidades específicas, né, o Porto, o CPA, então assim, são localidades estigmatizadas, né, que eu chamo que são estigmatizadas com sujeitos que falam, são todos noiados. Então assim, o noiado é a questão da construção de uma corporalidade, e não são todas aquelas pessoas que estão ali que fazem uso de uma substância, do crack. Né? É um problema quase que majoritariamente masculino ou não? Não, ali existem mulheres, né? Eu acompanhei, inclusive, nos meus encontros urbanos, então eu retrato ali seis encontros que foram recorrentes, então eu dividi entre homens e mulheres. Então, assim, como que essas pessoas conseguem a substância, quais as relações que elas fazem com essa substância, como que elas vão ocupando a cidade também. A gente começou a falar no comecinho sobre os estereótipos do zumbi, mas tem aquele estereótipo também que todo viciado em crack rouba tudo que tem na casa para comprar droga, ou se for mulher ela se prostitui. Na pesquisa é mais ou menos assim ou nem todo caso ocorre dessa forma? Não, nem todos os casos ocorrem dessa forma, assim, são pessoas já que estão na liminaridade, né, eu acompanhei pessoas que já estão, acompanhei vários sujeitos, né, mas o meu foco principal foi esses que estão na liminaridade, vivendo numa situação de rua. Então, assim, tinha uma mulher que era prostituta mesmo, que ela vendia o corpo para conseguir a substância, mas tinha outros que a relação era diferente, eram pedintes, né? E nesse processo todo eu encontrava outros sujeitos que estavam na rua por questão de exclusão social, mas que não consumia nenhum tipo não consumia o crack, consumia, por exemplo, o álcool, que é um problema seríssimo de saúde pública, né? E não tem todo esse estigma que tem em cima uma substância proibida. Além de verificar a situação de vida de cada um, você também conseguiu captar o que existe de estrutura pública para atendimento dessas pessoas? Por exemplo,
Essas pessoas relatam que tipo de atendimento elas conseguem na área social, na área de saúde? Então, a dissertação também, ela possibilita conexões com outros assuntos. Numa das interlocutoras, ela relatava bastante dor, ela precisava de atendimentos, mas ela não, procurar um serviço de saúde era coisa que ela não cogitava. Então, assim, aí surgem outras questões, né? Que é por que essa pessoa, qual que é o tipo de atendimento, né, que os serviços públicos, serviços de saúde oferecem a esses sujeitos que tem toda a questão do corpo, né, que são sujos, estigmatizados. Então, assim, como que o serviço atende esses sujeitos. Então, ela, por exemplo, nos encontros, eu perguntava, e aí, procurou uma unidade? Ela, não, de jeito nenhum. Mas não relatavam nada que as unidades chegassem até elas? Não, também não foi relatado isso, né? Então, assim, tem toda uma questão ali da polícia também, né, que fazem esses sujeitos circularem. É uma situação, é uma situação de violência também, né? A rua também é uma situação de violência e, por outro lado, esses locais pejorativamente chamados de Cracolândia são locais que servem para a sobrevivência desses sujeitos, né? Porque são sujeitos que são o tempo inteiro invisibilizados. A maioria tem assim uma parte da população que gostaria que esses sujeitos sumissem, né, da vista, mas esses sujeitos eles existem. Eles estão aí, eles precisam ser trabalhados com políticas públicas, né, direcionados a eles. E a população... A gente está cheio, infelizmente, está chegando no finalzinho dessa entrevista, mas vamos deixar pelo menos uma mensagem positiva. Eu imagino, suponho que você, no seu trabalho, tenha feito algumas conclusões, tenha sugerido algumas coisas. O que é possível para tentar começar a mudar esse quadro aí, em relação à total ausência de serviços públicos para essas pessoas, para essa clientela? Tá. Então, assim, eu também não trabalho com essa questão de ausência de serviço público, porque, assim, eu parto também do princípio que... Pelo menos o relato dessas pessoas. Isso, essa ausência, será que também não é uma estratégia de não ter assistência? Como é que fica isso, né? O Estado, ele poderia se posicionar mais com relação aos trabalhos. A problemática que essas pessoas trouxeram para mim na pesquisa são problemáticas diferentes do que o discurso também do Estado. Então, às vezes, para quem acha assim, são pessoas doentes, o problema, então assim, o tipo que essas pessoas, eles não se consideram como doentes, essas pessoas não se viam como doentes, e era uma problemática diferente. Por exemplo, eles falavam assim, por que as pessoas têm tanto medo de chegar perto da gente, de passar perto da gente? E aí é uma questão para pensar mesmo, né? Por que as pessoas têm medo desses sujeitos? Outra coisa também que eu começo a minha dissertação crack, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa pensar no que é o consumo dessa substância, a gente precisa pensar o que são nesses sujeitos que eles estão aí, eles são visíveis. Então tem pessoas que falam, vamos tirar aquelas pessoas que estão na rodoviária, no porto, mas assim, tirar para levar para onde? O que a gente quer realmente com essa ideia de tirar essas pessoas? Zumbi, né, quando a gente fala assim que eles são zumbis, que são corpos sem alma, a gente está desumanizando esses sujeitos eles são humanos, eles são sujeitos de direitos. E quem quiser, então, obter esses dados com maior profundidade, a partir de quando aí seu trabalho estará disponível? A partir de outubro, né? Eu tenho 30 dias para fazer umas adequações que a banca solicitou. Então, assim, no começo de outubro eu já disponibilizo para o programa. Fica na biblioteca da FT, vai ficar na biblioteca, exatamente. Aí eu também tenho, assim, alguns diálogos já, que é com o Instituto de Saúde Coletiva, que é com a Superintendência de Políticas de Drogas, mas, assim, é colocar mesmo a gente para pensar mesmo, para dar ouvido para essas pessoas, porque sempre quem fala por eles, né? O médico fala por eles, o psicólogo, um agente, né? Então, assim, esses sujeitos, quais são, o que eles estão falando, o que eles estão pensando, porque eles falam e pensam. O ser humano não é sujeira para colocar embaixo do tapete. Exatamente, então, Suzana, obrigado pelas informações. Obrigada pela oportunidade. Voltamos daqui a pouco com outras notícias.